Olá, turminha do terceiro ano, tudo bem com vocês? Nós estamos na 19ª semana do projeto Estudando em Casa. Vamos para a nossa aula de matemática. Nessa aula iremos estudar o conteúdo grandezas e medidas. Então nós vamos começar com as medidas de capacidade. O uso do litro no nosso dia a dia é muito importante, pois compramos vários produtos em litro, como por exemplo, o leite, o suco, a água, o refrigerante e nesse momento de pandemia estamos comprando muito o álcool, não é, pessoal? Mas temos muitos outros produtos comprados em litro. Medida e simbologia. Para representar o litro, usamos o símbolo L e o mililitro usamos o símbolo ml. Há uma relação entre as medidas de capacidade, litro e mililitro. 1 litro equivale a 1000 mililitros. Nós também podemos dizer que 1 L é igual a 1000 ml e meio L é igual a 500 ml. Medidas de massa. Para medir a massa ou o peso de um produto, objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medidas. As mais usadas são: para medir a massa ou o peso de um produto, objeto ou de um ser vivo, utilizamos diferentes unidades de medidas. As mais utilizadas são grama e quilograma. Vamos conhecer a simbologia. Grama é representada pelo símbolo G, quilograma pelo símbolo KG. O quilograma, que representamos pelo símbolo KG, ou simplesmente quilo, é utilizado para nos referirmos à quantidade de feijão em um pacote ou à massa corpórea de uma pessoa, por exemplo. O grama é utilizado para nos referirmos a proporções menores, como a massa de um bife ou de uma maçã. A balança é o instrumento mais utilizado para medir a massa. Medidas de comprimento. Medidas de comprimento não padronizadas. Antigamente, as pessoas usavam partes do corpo para medir, como por exemplo, o palmo, o passo, o pé, a polegada. Mas com o passar do tempo, elas foram percebendo que as partes do corpo de pessoas diferentes tinham tamanhos diferentes. Então elas sentiram a necessidade de criar instrumentos de medidas padronizados. Instrumentos de medidas de comprimento. O instrumento que nós conhecemos bastante e utilizamos no nosso dia a dia na sala de aula é a régua. Temos também a fita métrica, que é muito utilizada por costureiras. Temos ainda a trena e o metro articulado, que são bastante utilizados pelos pedreiros. Unidades de medidas padrão. O metro é representado pela letra M, onde metro é igual a 100 centímetros. Centímetros são representados pelas letras cm. Com o metro, podemos medir a altura de uma pessoa. E assim concluímos a nossa aula de hoje. Uma excelente semana a todos e até a próxima aula. Beijinhos!